Vamos então agora para a demonstração do último resultado do teorema do qual estávamos falando, né? O último resultado é que ômega é bem ordenado, né? O resultado anterior está nos dizendo que todo número natural está composto por números naturais, né? Ou seja, os elementos de um número natural são números naturais, né? É isso que diz que a união de ômega é ômega, né? E mais ainda, né? Todo número natural está contido em algum número natural e todo número natural, os elementos de todo número natural são números naturais. Tá? Agora vamos provar que o ômega, ou seja, que o conjunto dos números naturais é bem ordenado. E para fazer isso, vamos provar primeiro que todo número natural é bem ordenado, realmente. Ou seja, vejam bem, todo número natural é bem ordenado. Lembrando que o número natural é um conjunto, né? É bem ordenado, claro, com a inclusão, né? Então, para isso, tomamos F, o conjunto de números naturais, tais que N é bem ordenado, e vamos utilizar a, como se chama? A indução, né? O princípio de indução para demonstrar este resultado. Obviamente que 0 pertence a F, certo? Porque se S é um subconjunto de 0, então S é necessariamente vazio, não possui elementos e não temos nada a verificar, né? Então vamos supor que N pertence a F e provemos que N mais é bem ordenado, né? Bom, então seja S um subconjunto de N mais, tal que S é diferente de vazio, se S interseção N for vazio, né? Quer dizer que S só pode ser igual a N, né? Lembrando que N mais é igual a N união N, né? Então, se S não se intersecta com N, ele só pode ter elementos aqui, então só este possível. E como ele não é vazio, então ele tem que estar dentro desse. Então, primeiro caso, se a interseção desse e N for vazio, S vale N, e então N vai ser o mínimo do conjunto S, obviamente, porque um conjunto com um elemento, esse elemento é menor ou igual que todo mundo, certo? Agora, vamos ver o que passa se essa interseção N é diferente de vazio. Lembrando, esse é um subconjunto de N+, sabemos que a propriedade é verdadeira para N, queremos provar que ela é verdadeira para N+, né? Como N é bem ordenado, não é esse interseção N, certo? É isso aí, possui elemento mínimo N. É isso que eu queria dizer aqui, essa interseção N, tá? Por favor, corrijam aí nos seus textos, que eu não sei se vou conseguir corrigir, porque, enfim, é problema de memória aqui do tablet. Eu não estou conseguindo já carregar essas coisas. Enfim, como N é bem ordenado, o conjunto S interseção N, que é um subconjunto de N, vai ter elemento mínimo, né? Por hipótese de indução. Vamos chamar de M esse elemento mínimo. Então, se eu tenho x que está em S, se esse x está na interseção com N, então obviamente que M é subconjunto de x, né? A ordem, né, é desse subconjunto de, e M é elemento mínimo, então M é menor ou igual que todo mundo. Agora, se x não pertence à interseção, né, então x está fora dessa interseção, então x necessariamente tem que ser N, não tem outra escolha, né? Por quê? Porque S é igual a S interseção N, união S interseção N, né? Obviamente que este conjunto tem 0 elementos ou só o elemento N, uma das duas, né? E caso eu tenha um x nesse que não está aqui dentro, então ele tem que estar aqui, então este conjunto tem necessariamente um elemento, já que temos um aí dentro, e ele só pode ser N. Mas se x é igual a N, nesse caso nós temos que M pertence a N.
aqui está falso, né? Ou seja, na verdade, já tenho M subconjunto de x. E se x é igual a n, automaticamente M subconjunto de n. Não preciso de toda esta informação intermediária aqui, né? E isso implica, então, que M vai ser o elemento mínimo do S. Ah, não, este é outro caso, perdão, desculpa. Ok. Tá. M é o conjunto de todo elemento que está aqui dentro, né? Porque este conjunto é no vazio, certo? Agora, se x é igual a n, eu tomo um elemento que não está na interseção x, interseção n, então x é n, certo? Então, obviamente que sim, por que M pertence a N? Nesse caso, M pertence a N. Sim, teria que ser imediato, né? Não. Claro que M, né? M pertence à interseção de S com N. Ah, claro, isso contínuo N. Então, obviamente, M pertence a N, é óbvio, desculpem, né? Essa interseção N possui mínimo M. Então, M pertence a essa interseção N e essa interseção N está contida em N. Então, obviamente que M pertence a N, né? E já provamos que M pertence a N, implica que M é subconjunto de N. Corretíssimo. Então, M é menor ou igual, é subconjunto de x para x elemento daqui dentro, porque M é o minimal. E se o x for n, M também vai ser subconjunto de N, de qualquer forma. Ou seja, M realmente é o mínimo de S, né? Então, a gente pegou S, intersetou com N se for diferente de vazio, essa interseção tem um mínimo e resulta que esse mínimo é o mínimo de S também, certo? Ou seja, N mais pertence a M, por todo subconjunto de N mais possui elemento mínimo e pelo princípio de indução, então, F é ômega. Ok? Agora provemos que ômega é bem ordenado. Todo número natural em ômega é bem ordenado, provemos que ômega é bem ordenado. Então, tomamos essa interseção de ômega, interseção ômega. Obviamente que esse é diferente de vazio e existe um N0 que está em ômega, certo? Tal que ele pertence a S, porque S no vazio. Então, N0 pertence a S, mas também pertence a N0+, né? Que é N0 união o elemento N0. Então, N0 pertence a N0+. Né? E como N0 é bem ordenado e essa interseção N0+ é no vazio, porque tem um elemento aqui, ele possui elemento mínimo M. Vamos provar que esse elemento mínimo M que está aqui dentro é elemento mínimo do S também. Tomamos então N nesse qualquer, certo? Se N pertencer a N0 ou N for igual a N0, então obviamente que N pertence a N0+, e nesse caso M é subconjunto de N, certo? Porque M é mínimo de esta interseção. Então, se N está aqui dentro, M é subconjunto de N por justamente a minimalidade de M aqui dentro, né? Pelo item A, que é a tricotomia, a gente sabe que N pertence a N0, ou N igual a N0, ou N0 pertence a N. N0 pertence a N seria a única outra possibilidade. Mas N0 pertence a N significa N0 subconjunto de N. E como M é subconjunto de N0, certo? M é subconjunto de N0. M. Certo. N0 está aqui dentro, né? Elemento mínimo M, então M é subconjunto de todo mundo, em particular M é subconjunto de N0, claro. Então, como M é subconjunto de N0, né? Já que N0 pertence a essa interseção N0+, né? E M é o mínimo deste conjunto, temos isto, mínimo em relação ao subconjunto. Então, M é subconjunto de N0, N0 subconjunto de N, implica M subconjunto de N, para qualquer N, né?
Isso significa que M é mínimo desse conjunto S. Portanto, todo conjunto S no vazio tem mínimo, o que implica que o conjunto ômega é bem ordenado, né? E aqui termina este teorema, o último resultado que a gente queria provar, né? O princípio de boa ordem, então, é bem importante, porque a gente chama isso de princípio de boa ordem. O conjunto dos números naturais é bem ordenado. A gente pode provar coisas utilizando o princípio de indução, mas agora também podemos utilizar o princípio, vamos chamar de princípio de boa ordem, que diz que o conjunto de números naturais é bem ordenado.